novo prejuízo multimilionário da Rede Globo. E é claro que a explicação aqui não é única. Quais são as causas para esses prejuízos recorrentes da Rede Globo? Tem a questão da competição com serviços digitais, como por exemplo YouTube, Netflix, Amazon Prime e tantos outros aplicativos e serviços digitais que de fato estão roubando a audiência dos veículos tradicionais de comunicação. Então isso é um fato. Mas, para mim, um outro aspecto importante em se tratando de Rede Globo é que ela decidiu comprar uma briga com, no mínimo, metade da sociedade brasileira. Talvez um pouco mais. Por quê? Pelas injustiças que ela comete em relação ao governo Bolsonaro. Não admite nunca virtudes do governo, tá sempre batendo. Se tem, vamos supor, você tem lá durante um dia, 5 notícias positivas do governo e uma negativa. A Globo fica 5 minutos no Jornal Nacional falando a negativa e em 10 segundos fala rapidamente as outras 4, as outras 5 notícias positivas. Então, esse tipo de coisa, que é literalmente surrar a inteligência do telespectador, faz com que, sim, muitos brasileiros boicotem a Rede Globo. Eu conheço um monte, aliás, eu tenho certeza que se você convive num meio onde tem mais conservadores, muitos já não assistem mais a Rede Globo, porque não tem estômago, não tem estômago. Eu, por exemplo, a única coisa que me segurava na Rede Globo, e era só em alguns finais de semana, era a Fórmula 1. Nem a Fórmula 1 a Globo conseguiu manter no seu portfólio de produtos. Perdeu para a Band, perdeu o futebol, demitiu em massa. Por quê? Porque o dinheiro está acabando. Pelas concorrências dessas empresas, das Big Techs que eu já comentei, mas também porque desafia a inteligência de parte importante dos brasileiros que são conservadores e não só. Aí também acaba tendo uma culpa do Bolsonaro. Nesse caso, realmente, ele tem uma parcela de culpa. Por quê? A teta secou. Então eu costumo brincar que a Rede Globo, depois que teve aí uma mini desestatização, né? Ou seja, quando começou a pingar menos recursos públicos na conta da emissora, ela também começou a ficar com dificuldades. Então você vai juntando tudo isso, coloca num balaio, a gente começa a entender o porquê a Rede Globo está indo tão mal das pernas. Agora, sem muitas delongas, a Globo registra prejuízo de mais de 170 milhões em 2021. A reportagem é curta, vamos dar uma lidinha aqui. Em relatório divulgado nesta quinta-feira, a Rede Globo informou que teve prejuízo de mais de 170 milhões em 2021. A receita líquida atingiu cerca de 14 bilhões no período, um aumento de 15% em relação a 2020. Então ela até teve um incremento de receita. Mas os custos também cresceram, de 9,5 bilhões para quase 12 bilhões. Isso porque a Globo também já cortou, enxugou muito. O que tinha de artistas que a Globo mantinha no quadro só para a concorrência não pegar e que não estavam trabalhando e que recebiam uma fortuna, era um monte. Foi cortando, diminuindo o salário do jornalismo também. Houve jornalistas que tinham salários absurdos que também tiveram que reduzir. Ainda assim, né, a gente vê que os custos não param de crescer. Mesmo perdendo competição com a Libertadores... aqui detalhe, além da Fórmula 1, perdeu também a Libertadores e a Fórmula 1 para as concorrentes. A Globo precisou arcar com os pagamentos adiados de 2020 para 2021, em virtude da reprogramação do calendário do futebol brasileiro e dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No setor de direitos de transmissão, o prejuízo foi de aproximadamente meio bilhão, né? 500 milhões de reais. Olhem isso. No ano passado, a empresa entrou em acordo com a FIFA por uma dívida de 90 milhões de dólares. Então multiplica aí por 5, 4 e pouco. Referente à parcela atrasada de 2020 dos direitos da Copa do Mundo do Catar. A receita financeira do grupo caiu para cerca de 765 milhões em 2021, a metade do verificado em 2020. Com isso, o prejuízo do ano passado foi de mais de 170 milhões. Em 2021, com a retomada das atividades, os custos aumentaram, né? Porque uma parte estava em home office, então de fato isso aumenta os custos. Isso explica parcialmente o mau desempenho no resultado operacional. A novidade, pela primeira vez, a emissora registrou prejuízo líquido, visto que as receitas financeiras não foram suficientes para cobrir a diferença. Vamos ver, eu fico curioso, eu fico pensando, né? Será que o Bolsonaro, para mim, está reeleito? Porque é um político que consegue pôr milhões na rua para apoiá-lo, que todo lugar que vai tem muito mais gente ovacionando do que
Então, para mim, o Bolsonaro está reeleito. Como que a Globo vai se comportar nesses próximos 4 anos, né, com a teta ainda de recursos públicos parcialmente fechada? É claro que a Globo ainda recebe um valor importante, mas no passado era muito mais. Você tinha propagandas aí de Petrobras, Banco do Brasil, isso aí foi diminuindo. Será que ela... Quebrar, acho que ela não quebra, mas eu acho que ela vai continuar encolhendo, né? E eu acho que aí vamos ver como que vai ser a capacidade de gestão da Globo para contornar todos esses problemas. Pessoal, é isso. Comentem aí o que vocês acham dessa situação da Globo, que não tá fácil, embora, de novo, não é que vai quebrar agora, mas não é uma situação confortável. O que vocês acham disso? Quais são as causas, na opinião de vocês, que explica todo esse número negativo, esse prejuízo aí multimilionário? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.